A ideia da tarefa é a gente trabalhar esse... trabalhar... Vai, anda, velho! Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Voltamos hoje, pessoal, para mais uma virtude e vamos começar falando um pouco sobre a tarefa da semana passada. A minha reflexão foi no sentido de entender o quanto que eu e que nós somos pequenos, né? E é preciso uma boa dose de coragem para admitir isso, né? E quantas coisas estão fora do nosso controle e quantas... que peça pequena que nós somos no tabuleiro da existência. Não vai levar checkmate, hein? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um novo valor, uma nova virtude. Hoje vamos falar sobre a... Justiça. Hoje é da pesada. Vamos para a definição do dicionário. Justiça. Particularidade daquilo que se encontra em correspondência com o que é justo. Modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. O ato de reconhecer o mérito de algo ou de alguém. A definição de Sponville, pessoal, do Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, é baseado num conceito de Platão. E ele diz assim: justiça é reservar a cada um sua parte, seu lugar, sua função, preservando assim a harmonia hierarquizada do conjunto. E o livro das virtudes não traz justiça como uma virtude. Pessoal, para começar, nós vamos ler um trecho do livro do Sponville que mostra como é difícil definir o que é justiça. Seria justo dar a todos as mesmas coisas quando eles não têm nem as mesmas necessidades, nem os mesmos méritos? Exigir de todos as mesmas coisas quando eles não têm nem as mesmas capacidades, nem os mesmos encargos? Mas como manter então a igualdade entre homens desiguais? Ou a liberdade entre iguais? Discutia-se isso na Grécia. Continua-se a discuti-lo. É muito interessante ver como Sponville coloca essa questão da justiça, né? Que ele fala dessa discussão na Grécia. Aristóteles, que era discípulo de Platão, continuou essa discussão e ele é muito famoso pelo conceito do justo meio, que para Aristóteles a justiça é o equilíbrio, a proporção, é a equidade, né? A dar a cada um aquilo que ele precisa, né? Aquilo que é teu. E então, na verdade, essa questão de justiça sempre angustiou a humanidade e se tem discutido até hoje, como disse Sponville, tanto que nós estamos aqui conversando sobre isso. E é uma das palavras, acho que mais ditas na mídia, a tal da justiça. E mais dita pelas pessoas no dia a dia, né? Eu quero justiça, isso não é justo. É um tema que sempre vai estar em voga. Me parece que a injustiça chama muita atenção, né? Dói muito na gente, né, essa questão de injustiça. A gente entende, então, que a justiça ela é uma construção humana, né? Ela é um conceito que foi construído pelo ser humano para ele poder viver em grupo, inclusive, né? Não só a justiça das leis, mas a justiça como uma questão moral, que é o que a gente está discutindo agora. Então, essa noção de justiça ela é muito necessária para manter a coesão social, porque precisa se abarcar essas diferenças para que essa engrenagem funcione, né? A grande questão é como fazer isso dentro de uma diversidade enorme de pessoas e particularidades e necessidades, né? A gente cai numa outra questão que é o que é justo, então? Quem vai definir o que é justo? Onde está escrito o que é justo? A justiça me parece, se a gente pensar assim, numa definição mais rasa, quer fazer o que é certo. Só que aí o que é certo depende... em algumas situações, depende do ponto de vista. Né? Em algumas situações, não. Né? Roubo é roubo. Né? Roubo é Tem roubo. coisas que são mais fáceis de definir. Então, passado essa ideia mais filosófica de justiça, eu queria trazer uma parte mais prática. Eu descobri na internet há algum tempo uns vídeos de uma coleção que chama Instant Karma, que mostram pessoas fazendo... dando uma despertinho ou burlando a lei de alguma forma e sendo pegas imediatamente depois. O exemplo que mais ilustra essa ideia é o seguinte: tem uma fila de carros esperando para entrar na rodovia e passa o engraçadinho pelo acostamento. Ele vem pelo acostamento, passa todo mundo e entra na rodovia. Só que quando ele entra, um carro da polícia está passando. E o carro da polícia pede para ele encostar, encosta tal, e multa o cara. Por que eu lembrei dessa história e dessa série que está no YouTube? É excelente. Depois de assistir o nosso vídeo, pode assistir. Olha a cara de animação da pessoa, porque as pessoas são pegas no vídeo. Não é só por isso, é porque a pessoa tenta burlar a lei. Então assim, ó, primeiro, imagina você no carro, você está lá esperando faz 5 minutos para entrar na rodovia e não consegue. Aí vê o cara passando pelo acostamento
A gente sente essa revolta com essa injustiça. E é exatamente do tamanho do nosso sentimento de justiça quando essa pessoa é pega porque ela estava de fato fazendo uma coisa errada. Eu acho que essa sensação de justiça e injustiça mexe muito com a gente, porque leva em consideração a dignidade humana, né? O respeito aos limites, ao próximo. E a gente se sente muitas vezes invadido. E por isso que mexe tanto, né? É uma situação que exige bastante autocontrole e regulação, né? Mas por isso que inquieta tanto as pessoas desde que o mundo é mundo. Sim. Então, para finalizar nosso vídeo sobre justiça, vamos para o desafio da semana. Vamos lá. Ciente de que a justiça é algo tão difícil de ser atingida com perfeição ou totalidade, a tarefa é refletir sobre como lidar com as angústias que a injustiça traz, sabendo que em algum grau temos que conviver com ela na vida real. Então a ideia é a gente aprender a usar o conceito de justiça no dia a dia, dentro do que for possível, né? Nas nossas atitudes cotidianas, certo? É isso então, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.